igreja que se reúne em células, né? Por que nós nos reunimos em células, irmão? Porque alguém inventou uma célula, porque alguém um dia falou assim, não, essa daí é a melhor forma de a gente conviver. Não, irmãos, nós pegamos o modelo bíblico através da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela é o nosso modelo de igreja ao qual o Senhor nos ensinou a viver como igreja. E hoje nós queremos compartilhar sobre essa verdade. Sabe, a nossa casa, a nossa célula, ela é uma extensão da igreja, nas nossas casas. Sabe, você tem uma célula na sua casa. Sim, você tem. Você é o anfitrião da presença do Senhor lá na sua casa. Amém? Mas também nós temos os anfitriões que recebem os irmãos, que recebem dessa vida, né, da vida que é compartilhada em nosso meio. Então, as pessoas às quais nós investimos, nós trazemos elas através do acesso, né? Nós damos o acesso às pessoas a se aproximarem, a fazerem parte desse corpo. Qual é a nossa visão? Alguém sabe aí qual é a nossa visão? Vamos repetir? Tem aí como projetar o Caleb? Não, né? Nosso encargo é edificar uma igreja onde cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam. Aleluia! Isso é bonito, né? Isso é lindo de se viver. Quantos querem experimentar, irmãos? Nós temos conversado lá na nossa célula e está um desafio falar sobre multiplicação, porque os irmãos estão tão achegados, os irmãos estão com a dó de multiplicar, estão assim, com peso no coração falar em multiplicação. Estou até evitando esses últimos dias de falar de multiplicação para não doer no coração. Mas sabe uma coisa que a gente tem que experimentar? É que é muito bom a gente estar junto, mas você também tem que experimentar o que é uma multiplicação, que também é um sentimento, é algo tão precioso. Quantos já multiplicaram aí? Fazem parte de uma multiplicação. Irmãos, é maravilhoso, é muito bom você ver aquilo que o Senhor está fazendo se multiplicando. Não é você que está fazendo, é o Senhor que está fazendo. Aleluia, obrigado por 2 glória a Deus, um aleluia e um amém que saiu por aí. Mas tem mais alguém para dar glória a Deus, aleluia por aqui? Aleluia! Dantas, vamos derreter, Dantas. Aleluia! E qual é a nossa base, né? A nossa base precisa ser uma base bíblica. Nós precisamos ter um fundamento para tudo que nós fazemos. E a célula é um fundamento, a palavra de Deus é o fundamento para também vivermos como célula. Sabe, claro que nós temos o nosso manual, né? A videira, ela tem um manual de células. E ali tem todas as instruções, né, de como lidar com a célula, como viver caminhando como célula. Porém, irmãos, tudo isso está baseado em princípios da palavra. E nós precisamos entender que o Senhor não criou algo novo, não é algo tão novo assim. Você vai ver agora aqui em Êxodo, capítulo 18, verso 31, diz assim, ó: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Ou seja, Moisés estava segurando o peso todo, a carga toda. Vamos dividir esse negócio, né? Vamos multiplicar essa sua liderança. Dividir não, vamos multiplicar essa sua liderança, porque é o mesmo coração sendo compartilhado. E é isso que nós desejamos gerar na vida dos nossos irmãos que estão caminhando conosco. É gerar o mesmo coração. E assim você consegue multiplicar. Se não for pelo coração, irmão, vira divisão. Né? Não é, pastor? E aí nós temos um coração a ser compartilhado. O nosso coração está no Senhor, amém? Aleluia. Segundo versículo, Atos capítulo 5, verso 42... diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus
é o Cristo. Aleluia! Então, todos os dias, no templo e nas casas. Sabe, eu não sei se você tem a percepção quando você chega numa célula, a mesma percepção da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha um olhar para a célula, para as reuniões deles, porque eles sabiam que Jesus ia voltar. E a promessa que Jesus ia voltar, e para eles, Jesus ia voltar naqueles dias, Edson. É ou não é? Tem alguma coisa diferente para nós hoje? Hã? Irmãos, nós estamos indo para a célula com a expectativa da volta de Jesus. Jesus vai voltar quando? Alguém sabe aí? Já está na hora, irmão. Já chegou a hora, nós estamos juntos. A mesma visão, a mesma perspectiva. Irmãos, o pastor mencionou agora pela manhã que nosso alvo, né, nosso estímulo é para que cada um se torne um líder. Esse sim, mas com esse encargo de gerar, de você olhar, Jesus está voltando. Estou fazendo, sabe, lá em Mateus capítulo 24, eu não me recordo agora o versículo, mas tem um texto que eu gosto de lembrar, que ele diz assim, ó, aquele que ele encontrar fazendo. Não é que vai fazer, não é o que fez, é que aquele que encontrar fazendo. Sabe o que nós estamos envolvidos? Em algo que o Senhor está fazendo, chamando a sua igreja, preparando a sua noiva, ataviando a sua noiva para esse grande e maravilhoso dia. Então, eles se reuniam todos os dias. Ainda não chegamos a isso. Nós já participamos, né? Alguns irmãos que já participaram do projeto Atos 22, que foi aplicado aqui na época com o pastor Ricardo Guimarães. Um projeto que nós nos reunimos todos os dias. Todos os dias. Foram 21 dias, não foi, Jonas? Acho que foram isso. 21 dias. Quem sabe, né? Ficou um desafio aí. Uau! Desafiador, né? Mas a igreja primitiva, ela tinha totalmente essa expectativa. Terceiro versículo que nós vamos mencionar, Atos capítulo 10, verso 27. Conversando com ele, Pedro entrou e entregou ali reunidas muitas pessoas. Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Sabe, essa foi a primeira menção ali, uma das primeiras menções, né, onde o Senhor ele traz a palavra aos gentios, lá na casa de Cornélio. Sabe, irmãos, o que eu tenho colocado constantemente no meu coração é que cada célula, ela não é algo que eu estou acostumado a fazer. Ela precisa ter algo novo para acontecer. Essa tem que ser a minha expectativa, essa precisa ser a sua expectativa. Eu sei que você já sabe qual vai ser o compartilhamento, eu sei que você já sabe, já preparou os louvores, eu sei que você já preparou lá qual é o momento do pedido das orações, qual é o quebra-gelo que você vai fazer lá na célula, mas precisa sempre ter algo que você não preparou. Você sempre tem que ter na sua célula algo que o Senhor preparou. Hã? É ou não é verdade? Nós precisamos criar essa expectativa. E é por isso que nós oramos. Sabe, nós queremos a casa cheia. E nós estamos aqui para receber essas pessoas que vão encher. Sim, porque a casa já está cheia da graça, do favor do Senhor. A casa já está cheia da palavra do Senhor. Nós estamos nos enchendo da palavra para que pessoas sejam alcançadas pelo transbordar de tudo que temos vivido e recebido. Sabe, essa é a expectativa do nosso coração. No verso 44 diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Uau! Você quer isso para a sua célula? Aleluia! Não, você quer isso para a sua célula? Eu quero. A programação, ela pode melhorar, a nossa programação pode melhorar. Sempre pode melhorar, sempre tem um nível maior de unção. Hoje de manhã ouvimos exatamente sobre isso. O nível da unção, ela vai aumentando, irmãos. O Senhor vai liberando, de acordo com a sua resposta. Você está respondendo, a unção vai vindo. Hã? É ou não é?
Glória a Deus. O quarto versículo que nós queremos nos basear para compreender sobre as células, entender que as nossas células, algo que nós já vivemos, né, é algo que nós temos um fundamento, uma base, lá em Romanos 16:5, que diz assim: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Está falando da casa de Priscila e Áquila. Então, olha como a igreja se reunia. É um parecer meu, tá, irmãos? Se você não concordar, pode jogar fora. Mas eu acredito que esses últimos dias, para mim, nós estamos vivendo os últimos dias. Para mim, os sinais já têm nos alertado de muitas coisas, nós temos percebido muitas coisas, poucas ou uma coisa, né, falta acontecer. Mas o que eu quero despertar para nós é que no momento de pandemia nós experimentamos algo, né? Muitas igrejas, nós tivemos notícias, muitas igrejas se fechando, encontrando muita dificuldade, mas muitas igrejas permaneceram, muitas delas, não digo todas, mas uma boa parte, aquelas que estavam se reunindo nas casas, aquelas que tinham os seus grupos pequenos, que ali traziam vida de Deus, traziam esperança sobre a família da fé. E nós acreditamos sim que esse é o princípio do Senhor, que desde o início o Senhor já instituiu e permanece até hoje. Amém? Glória a Deus. E o quinto versículo que nós vamos nos basear é que saúde, lá em Colossenses capítulo 4, verso 15, diz assim, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como a ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Sabe, muitos cultos, né? Inclusive, o povo se reunia nas casas e fazia os seus cultos. E com essa perspectiva, como eu disse agora há pouco, a perspectiva da volta do Senhor, né? Então, quando nós olhamos para a igreja hoje, da forma como nós nos reunimos, nós temos total condição de abalar esse mundo. Por quê? Porque nós estamos entrando, nós estamos espalhando o Evangelho, nós estamos anunciando as boas novas. Nós somos aqueles que cumprem o propósito do Senhor, anunciando o Evangelho da graça do Senhor. Então, esse é o meu papel, algo que já está estruturado contra. Nós nos posicionamos a favor do Senhor, e o Senhor vai adiante de nós. Sabe, cada célula que nós nos reunimos, em cada reunião que estamos nos encontrando, ela precisa sim ter experiências novas e de crescimento. Amém? Cada célula que nós temos participado, né, nós temos convivido, nós temos criado sempre expectativas. E você? Tem criado expectativas novas? Né? Hoje pela manhã também foi mencionado que algo que tira você debaixo do favor são os questionamentos, são as críticas, são as reclamações. Se você deixar as coisas monótonas demais, você vai começar a se tender a essas reclamações. Mas sabe, o Senhor tem sempre algo novo para nós. Nós somos renovados, irmãos. É só você buscar. Algo desafiador, sabe, Daniel, que eu tenho vivido? Eu tenho algo que também já ouvi também o pastor Luiz comentando, que é sobre a condição de mudar o ambiente. Sabe, tem dia que a célula, você chega na célula, parece que o ambiente está de um jeito, assim, meio estranho, né? Não é como foi da outra semana, algo assim. Mas eu e você precisamos entender que nós temos a condição de mudar esse ambiente. Vamos ver se tem mais umas 3 pessoas que concordam dizendo amém. Nós temos a condição de mudar o ambiente. Lá no seu trabalho o negócio está ruim, por quê? Porque você está criando expectativas sobre algo que alguém vai te oferecer, vai te prestar, vai fazer alguma coisa, vai te
honrar de alguma forma, mas nós estamos indo para a célula para atrair aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e a presença dele é real para nós. Eu vivo isso, eu preciso viver isso, porque ele não vai vir, ele já está. Ele não vai ser, ele já é Senhor, porque é assim que nós cremos. O Senhor não vai ser o Senhor da sua célula, o Senhor já é Senhor da sua célula, porque você está lá. Porque Ele é o seu Senhor. E as pessoas, os irmãos ali, tanto da igreja primitiva, como os irmãos que se reuniam, ali juntamente com a ideia ali da vida da igreja, né? Não era a igreja naquela época do Antigo Testamento, mas nós vemos que a comunhão, a necessidade da vida ser compartilhada. E é isso que nós queremos viver, irmãos. Você não tem, às vezes, a ideia, você ainda não enxergou ainda como podem ser as coisas diferentes. Ver o extraordinário acontecendo na sua célula. Mas você vai começar a ver. 2023, o ano de ver a glória do Senhor se manifestando, a casa sendo cheia, da forma que o Senhor quer encher, da unção, da graça, e você vai ver as pessoas sendo atraídas. Sabe, a forma do Senhor atrair as pessoas é a mesma, lá que está lá em Jeremias, né? Com amor eterno te amei, com bondade e benignidade eu te atraí. É assim que o Senhor vai te atrair, irmão. Você foi atraído pela bondade do Senhor. Você foi ou não foi, irmão? Então vamos encher a nossa casa de graça, sabe, de bondade do Senhor. É isso. E as pessoas vão ser atraídas, sabe, nós passamos, eu vou falar de mim. Quantas dificuldades tive para convidar, às vezes, pessoas para o encontro, para a célula. Mas hoje eu criei para mim uma nova expectativa de graça. Hoje que eu digo, pouco tempo atrás, não, preciso agir com bondade, com graça. Olhar assim, ver o Senhor as atraindo. Porque nós estamos nos enchendo da graça do Senhor. Aleluia. Então nós vamos olhar para a igreja primitiva, para observar como a igreja primitiva conseguiu abalar o mundo na sua época. Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. São atraídos ou não são, irmãos? Nós temos a nossa responsabilidade, nós temos o nosso papel, mas de tudo agimos por graça. O Senhor vai atraindo, o Senhor vai gerando. É ou não é, Dan? A primeira coisa, que são as atitudes da igreja primitiva, que fez com que ela abalasse o mundo da sua época, é porque ela zelava pela teologia. Lá no verso 42 e 43, nós percebemos, eles perseveravam na doutrina. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Hoje nós estamos com muitas vozes. Hoje, um leque muito grande de vozes tentam aplicar as suas doutrinas. Hoje, pelas redes sociais, hoje nós temos todo tipo de mestre que a gente pode imaginar. É ensino de tudo hoje. Só falta ensinar a respirar. Na verdade, já tem ensino para respiração, respirar correto, né?
Você tem que aprender de tudo hoje. Hoje você tem curso de tudo. E tudo se segue uma doutrina. De alguma forma, existe alguma doutrina. E, claro que existem, né? Agora, coisas boas. Mas você tem que sempre checar a fonte. E nós precisamos filtrar toda a fonte pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa fonte. É a riqueza do nosso viver. E eu e você, irmãos, precisamos saber com quem nós estamos ouvindo. E o que nós estamos ouvindo. Irmãos, eu tenho sido desafiado, às vezes conversando com algumas pessoas. Às vezes as pessoas vêm, falam um negócio e falam assim, mas como assim, irmão? Onde você viu isso na Bíblia? Eu tenho que perguntar. Não, mas fulano falou, mas como assim ele falou? Ele falou, mas está na palavra, assim? Me explica isso. Eu gosto até de cutucar para saber onde está. Nem bato de frente logo, não. E aí eu pergunto, como assim? Não faz sentido isso. Ele falando. Não, mas falou, mas isso não está na palavra. Né? Já teve caso de eu falar para meu irmão, você tá trazendo uma doutrina de outra religião e trazendo para a sua caminhada. Melhor você não fazer isso, não. Eu já fiz isso algumas vezes. Mas aí você tem que perceber, né? Irmão, isso não é eu não caminho assim, não. Eu não ando assim, não. E eu não acredito que o Senhor caminha dessa forma, não. Você está trazendo doutrina de outras, e, irmãos, querendo ou não, irmãos, eu vou falar aqui de nós aqui. Nós viemos muitos de nós viemos de outras religiões. Tendemos a trazer doutrinas de outros lugares. Se a palavra não te purificar, é a palavra que te purifica. Você vai misturar tudo, vai bagunçar tudo. Sua caminhada pode ser tortuosa. E o que você faz na célula, o que você faz no culto, você tem que participar do culto porque é uma lei. Não, irmão, você precisa se alimentar para ser purificado. É a palavra que está te nutrindo, é a palavra que está te alimentando, é a palavra que vai te limpar. Porque você vem, às vezes, carregado com a mente lá do Egito. E você não sabe nada do que tem lá em Canaã, mas você precisa acreditar na terra prometida. Está entendendo? Então, a célula, nós ruminamos a palavra porque ela precisa te limpar. E é perseverar isso. Não é perseverar simplesmente no que os apóstolos inventaram. Os apóstolos replicaram o que Jesus ensinou. E o que nós estamos fazendo na nossa célula? Replicando o que Jesus ensinou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Precisava mais de um glória a Deus, aleluia. Aumenta a estatística, irmãos, de glória a Deus. Você vai perseverar, irmão. Você vai continuar, você vai se alimentar, você vai viver a palavra. Sabe, nós nos alimentamos dessa verdade. Havia perseverança na oração. Uau, a galera aí das salas de orações. Aleluia, os irmãos que não entram mais na sala de orações. Aleluia. Eita glória. Vai derreter, Dantas. Vamos pôr para derreter. A sala de oração diz, sábado, 11 horas da noite, hein? Desafio, hein, Dantas? Uau! Segunda-feira, 6 horas da manhã, Gilberto. Aleluia! Sexta-feira, 11 horas da noite. Aleluia! Sabe, irmão, como a Ana falou ali, ó, como a Ana falou, 1 hora, qualquer horário, irmãos, é desafio, é ou não é? Aleluia! Ó, pô. Os irmãos já estão até fazendo aí já o merchandising da sua sala de oração. Aleluia! Eita glória! Vamos pôr para derreter, irmão. O pessoal lá do Google deve estar tudo confuso. O que esse pessoal fica fazendo aí para derreter, irmão, lá dentro da internet? Aleluia! Os bits vão tudo assim, ó, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, fica maluquinho lá dentro da tráfico de oração, né? Tráfico de dados somente. Não. Aleluia! E nós perseveramos em oração, irmãos. Sabe, você tem o seu momento de devocional,
você tem o seu momento lá com a sua célula de oração, você tem a sala de oração, mas o quanto mais você viver a vida, a disciplina de oração, irmãos, você cresce, você avança, você percebe o que o Senhor vai fazendo. Sabe, a oração é algo que você recebe, você fala com o Senhor, mas também é a sua oportunidade de receber e de ouvir do Senhor. Amém? Havia temor de Deus em cada alma na igreja. Sabe, o temor do Senhor. Infelizmente, irmãos, essa tem sido uma geração que tem perdido o temor, né? A gente ouve muitas coisas, está tudo interligado. E muito do temor das pessoas, ela tem se esfriado, né? Tem se perdido o temor. Porque as pessoas se infiltram em muita teoria. E essas teorias as justificam sobre o que elas acreditam. E elas se acomodam sobre as suas teorias que elas agora acreditam, que alguém as convenceu e agora tem que ser assim. E eu não preciso nem temer a Deus. Não é assim que funciona. Nós vivemos no temor da palavra. Se o Senhor disse, assim será. Se o Senhor disse que vai voltar, Ele vai voltar. Eu temo isso. É a minha responsabilidade, é o meu papel como vencedor, estar como vigilante. Eu não vou parar de temer essa realidade. Todo dia, irmãos, eu tenho que viver essa vida de vencedor. Então eu persevero no temor ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Havia perseverança extraordinária de Deus, havia intervenção extraordinária de Deus por meio dos apóstolos. Aconteciam sinais. Eu tenho orado por isso, irmão. Está dando meio curto-circuito na minha cabeça às vezes. Mas, irmão, tem que orar por sinais. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Então, se eu cheguei aqui, os sinais estão chegando também. Estou andando. Aí eu pensei assim, pastor, olha, se os sinais estão me seguindo, o descanso faz sentido. Porque a hora que eu dou aquela descansada, os sinais chegaram. Entendeu? Se eu fico correndo, se eu fico desesperado, se eu fico assim alucinado com um monte de coisa, os sinais estão vindo, mas você está correndo dele. Descansa, irmão, deixa os sinais te pegar. Aleluia, quantos entenderam o mistério? Aleluia, sabe, irmão, nós somos assim meio que uma mistura assim, de coisas boas assim, das igrejas. Nós temos um tanto de pentecostal também, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O segundo, eles valorizavam a comunhão. Ah, irmãos, como nós somos bons em comunhão. Eita, povo bom de churrasco. Eita, povo bom aí de lanche. Aleluia. Eles tinham prazer de estarem juntos. Você tem prazer de estar junto com a sua célula? Irmãos, como é maravilhoso você ouvir do seu irmão da célula, falar assim, nós já acabou a célula, 9 e pouco, 10 horas, 11 horas, meia-noite acabando a célula, estou brincando, 1 da manhã, o irmão está saindo da célula, falando, nós já estou com saudade da célula. Uau, isso é maravilhoso, irmãos. Aleluia! E disse para todos, não vão para suas casas. Os crentes eram sensíveis para ajudar os necessitados. Sabe, nós estamos juntos em comunhão, mas com o propósito de sermos igreja. Sabe, o dia que você tiver aquele dia difícil, você tem alguém para suportar junto com você, para te dar o suporte, para te dar aquele ânimo, sabe? Eu não sei se você já chegou num culto, numa reunião de discipulado, ou numa célula, onde você se sentia muito pesado, muito carregado, decepcionado, frustrado, sei lá. E naquele momento, você recebe uma palavra de Deus, de um irmão, não sabe nada se você, só sentiu o desejo de orar por você naquela hora, te deu um abraço, acabou. Sabe, os necessitados aqui não são só os necessitados de algo financeiro, de alimentos, não. São os necessitados mesmo da alma, aqueles que precisam de uma palavra, e também os necessitados, né? Porque eles partiam tudo o que tinham. Sabe, você precisa entender que
Tudo que nós estamos sendo envolvidos, o Senhor conecta as pessoas. O Senhor une pessoas com propósito. E a comunhão é o testificar disso. Eu vou repetir isso. O Senhor une pessoas com propósito. E a nossa comunhão é o testificar disso. Porque você está perto de gente que tem dificuldades e tem problemas. Assim como você. Mas naquele dia o Senhor vai te usar de forma que você nem sabia que você ia ser usado. É através da comunhão. Nós estamos juntos, irmão. Você está precisando de ajuda? Nós estamos juntos. Porque a célula é o ambiente onde nós estamos envolvidos para ouvir o que também o irmão tem a dizer. Então, nós nos posicionamos pela comunhão. Eles também tinham entusiasmo no culto. Aleluia! Eles estavam lá, perseveravam unânimes no templo. Louvavam a Deus de forma constante. O seu louvor era constante. A alegria da igreja era ultra circunstancial. Eles eram felizes. Sabe, eu lembro que o pastor Rafael, acho que ele é supervisor, né, de Uberlândia, né? Ele é pastor ou supervisor? Acho que supervisor. Os dois, né? Pastor, uma vez ele falou que a célula feliz atrai as pessoas. Isso é uma verdade. Nossa célula precisa ser uma célula. Ah, mas não tem problema lá, não? Sua célula tem problema, Eras? Tem, André, esse problema na sua célula? Tem, né? Tem algumas, né, Dantas? Mas, irmão, nós somos felizes por quê? Porque a circunstância não nos move. Não é a circunstância que vai nos fazer ser feliz. É o Senhor que nos faz feliz. Aleluia! Não é por vista, mas é por fé. A nossa esperança está nele. A nossa esperança é Jesus. Estou de passagem aqui. Este não é meu lugar. O céu é o meu lugar. Nós estamos aqui, irmãos, de passagem. Você está ensinando para a sua célula que nós estamos aqui de passagem. Por isso que a gente multiplica. Você não vai ficar para sempre nessa célula. Então você vai aprender a passar por ela. Você vai crescer, vai multiplicar, vai se tornar um líder e vai multiplicar. Entendeu o recado, irmão? Aleluia! Aí, pastor, deixei um recado ali para a fileira de trás, entendeu? Aleluia! Glória a Deus. Por quê? Porque nós estamos de passagem, irmão. Nós estamos habituados com isso. Sabe, ela impactava a sociedade. Certa vez eu ouvi um palestrante ele falando o seguinte: se a sua célula ou se a sua igreja sair desse local, a vizinhança vai sentir falta dela? Vai perceber que você saiu? É uma pergunta para a gente fazer. Por quê? Porque você faz a diferença. Sabe, que não seja por causa do volume, né? Mas que elas percebam que nós estamos aqui. Porque a presença, algo diferente desse povo que passa por essa porta, transmite já para as pessoas na rua. É assim a sua célula. Porque se a sua célula, por algum motivo, por exemplo, lá em Taparica, nós vamos mudar de endereço em breve. Acho que 1 ou 2 semanas nós estamos mudando porque, né, por deslocamento mesmo, o irmão está mudando de casa. Nós vamos para um outro bairro. Mas será que aquela célula alguém vai sentir falta daquela célula? Essa teria que ser a minha pergunta e a resposta seja sim. Mas não sei dizer ainda. Está entendendo? Porque nós estamos aqui para fazer diferença, irmãos. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso papel. O verso 47 diz isso, né? Então eles tinham um estilo de vida diferente, contavam sempre com a simpatia, sempre eram bem recebidos por todos que estavam ali. Então, pela ação soberana de Deus, experimentavam um crescimento numérico diário. Uau! O irmão ali entendeu.
Ele falou que ele quer. Olha, eu vou ler de novo. Pela ação soberana de Deus, experimentava um crescimento numérico diário. Sabe, irmãos, você não faz obra de Deus. Quem faz obra de Deus é o próprio Deus. Você é cooperador. Você está cooperando com o Senhor fazendo a obra. Então é Ele que vai trazer, Ele que vai fazer a obra de salvação, Ele que vai fazer tudo. Você está lá para cooperar com o Senhor. O Senhor fala, você faz. O Senhor te instrui, você obedece. E esse é o nosso papel, meu irmão, minha irmã. Então, eu acho que... Eu já ouvi, pastor. Uma vez eu ouvi de um pastor. Ele falou assim, uma época nós tentamos mexer com o céu, mas paramos. Dá muito trabalho. Ele falou, não aguentamos mexer com esse negócio de célula, não. É de uma outra denominação. Eu falei, não paramos. Não aguentamos, não. Irmãos, que trabalho prazeroso. Quantos líderes nós temos aqui? Sabe que trabalho prazeroso, irmão. Dá trabalho, irmão. Toda semana dá um trabalho. Fora os irmãos que dão trabalho também. Mas, irmãos, que prazer ver o Senhor operando no nosso meio. Aleluia. Aleluia. O Senhor sempre nos surpreende. Essa é a realidade para os nossos dias. Sabe, a qualidade, irmãos. A qualidade, ela gera a quantidade. A nossa qualidade está sendo preparada no Senhor. Sabe, pastor Ricardo Guimarães, ele falava, acho que ele fala assim, irmãos, se você encontrar uma igreja perfeita, não entra nela não, você vai estragar ela. Isso é verdade, irmão. Você não vai achar o lugar perfeito assim, não. Nós precisamos entender que nós estamos lidando com gente que precisa de Jesus igual você. E nós estamos juntos para buscar a mesma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus. Sabe? Então, essa é a nossa qualidade. Ela crescia em número. Ela crescia diariamente. Qual é o dia da sua célula, irmão? Fala aí, qual é o dia da sua célula? Quinta-feira. Não é mais não, irmão. Todo dia acontece a sua célula. Todo dia acontece a sua célula. Todos os dias nós precisamos compreender que a nossa célula é viva, tem ali consolidação, tem ali o discipulado, tem ali a visita, tem ali o evangelismo, tudo sendo preparado, sabe, semanalmente, não é, Dani? Nós vivemos acelerado, 2022 nós estamos aprendendo a ser acelerado, e a vida de Deus vai operando, e o Senhor acrescentava, a igreja, ela crescia diariamente, a igreja crescia por adição de vidas salvas. Sabe, nós queremos muitas qualidades. Senhor, encha-nos. Senhor, nos traz vida. Nós queremos a unção e o Senhor está liberando sobre nós. Quantos estão recebendo do Senhor? Mas o Senhor vai acrescentar vidas. E essa unção é a capacidade. Sabe, a unção que você precisa, a unção que você já está recebendo e vai receber mais, é a capacidade que nós precisamos para cuidar de mais gente. Entendeu ou não? Não é, Caio? É Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita, é o Senhor. A igreja crescia por ação divina. Sabe, se você olhar ao seu redor, você vai ver que nós temos muitas coisas, muitas notícias e muitas coisas para nos desanimar e nos fazer descrentes. Mas a igreja é aquela que persevera, crendo na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, e assim anunciamos. E vemos a ação do Senhor através das nossas vidas. Amém? Lá em Atos capítulo 1, verso 15, eu não vou ler os textos, mas eu vou dar a referência e os números. Atos 1:15 diz que lá tinham 120 membros. Atos 2:41 já tinham 3.000 membros. Atos 4:4 tinha 5.000 membros. Atos 5:14, uma multidão é agregada à igreja.
Atos 6, 1 a 7, o número de discípulos é multiplicado. Atos 9, 31, a igreja se expande para a Galileia, Judéia e Samaria. Atos 16, 5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Aleluia! Tem como explicar essa estatística? Não tem, irmão. Não tem como explicar essa estatística. As nossas contas não batem. De 120 passar para 3.000, irmãos, é só o Senhor. De 3.000 passar para 5.000, é só o Senhor. Aleluia. E ali crescendo em igrejas, em multiplicação de discípulos, e expandindo para outras cidades da grande Vitória, aleluia. Igrejas sendo espalhadas pelo mundo inteiro. Sabe, nós temos um exemplo muito próximo, que é a própria igreja Videira. Sabe, uma igreja que começou em um local, uma igreja que foi crescendo em seu número, foi crescendo em seus discípulos, foi se espalhando pelas cidades e hoje já chegou ao mundo, porque seguiu o modelo da igreja primitiva. Você faz parte disso, amém? E nós queremos viver isso, não por causa da instituição, não por causa da igreja com o título ao qual nós temos, mas porque a palavra do Senhor está sendo pregada, a graça do Senhor está sendo sobre nós e se espalhando através de nós, porque a palavra do Senhor é vida, e nós assim nos posicionamos como igreja. E nós vamos concluir agora compreendendo, irmãos, que nós temos a condição de abalar esse mundo. Se nós olharmos para os noticiários, nós estamos vendo quem é que está abalando o mundo. As próprias trevas abalando o mundo. Mas nós somos aqueles que se levantam para incomodar as trevas, porque nós temos a luz do Senhor. A luz sempre vai incomodar as trevas. A intenção desse mundo de trevas é a intenção de ofuscar essa luz, mas nós queremos a luz do Senhor resplandecendo sobre nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre nossa nação. Nós queremos resplandecer a luz do Senhor, e esse é o princípio da palavra do Senhor sobre nós. Nós não temos outro caminho a seguir, se é que nós queremos realmente impactar o mundo. Nós não temos outra opção. Se você não impactar, você será impactado. Mas você foi chamado para impactar, para causar a transformação. Precisamos valorizar a comunhão que nós temos entre nós, que é algo poderoso, que será expandido para a nossa sociedade, e nossa sociedade sim será impactada, porque nós vivemos uma igreja genuinamente cristã, onde nós pregamos Cristo, o nosso Senhor. E eu quero perguntar, quem quer fazer parte? Quem quer estar ativamente inserido nessa igreja? Nessa igreja que causa o impacto para essa geração. Nós precisamos clamar pela nossa geração, irmãos. Nós precisamos nos posicionar. Nós não estamos aqui para ficar acostumados a assistir as coisas acontecendo. Nós precisamos fazer as coisas acontecer. Eu tenho sido constantemente desafiado a sair da minha zona de conforto. Que a gente gosta muito da nossa zona de conforto. Nós fugimos para a nossa zona de conforto o quanto antes e o quanto nós podemos. Mas nós somos desafiados. Porque o Senhor tem um propósito e Ele te inseriu dentro desse propósito. Que o Senhor abra os nossos olhos nessa tarde, para percebermos o que o Senhor está fazendo. Que quando você chegar na sua célula, irmão, quando você chegar nesses cultos, em cada culto que você vier, próximo domingo, na sua célula dessa semana, na reunião de discipulado, que os seus olhos se abram, você veja algo sobrenatural, você fala assim: eu estou fazendo parte do mesmo modelo da igreja primitiva, eu estou fazendo parte do que o Senhor está fazendo.
E é isso que nós queremos proclamar nessa tarde. Eu quero orar com você. Fique de pé comigo. Quando eu falo da sua célula, você lembra dos seus irmãos, você lembra de algum momento da sua célula. E tem coisas que ficam realmente guardadas no nosso coração. Mas eu quero te convidar a você olhar com os olhos da fé. Como você quer ver a sua célula nesses próximos dias? Como você quer ver a igreja nesses próximos dias? Você quer ver a igreja crescendo, a casa cheia? Então cria essa imagem hoje, da sua célula crescendo, a sua célula multiplicando. Cria essa imagem. Cria essa imagem agora, dessa igreja, dos nossos cultos sendo multiplicados, sendo crescendo em multiplicação de vidas, muitas vidas, poltronas cheias. Se precisar ainda precisemos ainda pensar em terceiro culto. Mas é muito trabalho. Não, irmãos, não é esse ponto. Nós queremos falar do que o Senhor está fazendo. Amém? Feche os seus olhos e se coloca dentro desse propósito do Senhor. Eu sei que você já faz parte, mas alinha a sua visão, alinha a visão que o Senhor colocou já no seu coração. Você não faz as coisas porque te ordenaram. Você não faz as coisas porque te instruíram simplesmente. Você faz porque você compreendeu um propósito. Você compreendeu um chamado que o Senhor tem te colocado para cumprir. Então exalte ao Senhor e fala: obrigado porque o Senhor tem me dado essa oportunidade. Então fala com o Senhor: obrigado, Senhor, porque eu tenho enfrentado esses desafios. Mas hoje os meus olhos se abrem para ver o que o Senhor vai fazer, como o Senhor vai me instruir, o Senhor vai me inspirar, a unção vai vir. Não é nos momentos que planejo, mas é nos momentos que o Senhor vê que eu preciso da unção. Nos momentos que o Senhor vê que eu necessito, eu vou clamar, eu vou buscar ao Senhor. E eu sei que eu receberei da vida, eu transbordarei da unção e da vida em nome de Jesus. Você é capacitado no nome de Jesus para fluir, para receber do Senhor. Em nome de Jesus nós liberamos para que você prospere na sua célula, que a sua célula multiplique, que você transborde da vida de Deus, que você venha usufruir daquilo que o Senhor tem feito. Não se contente com aquilo que você já alcançou, mas crie expectativas novas, expectativas boas no Senhor, para ver o que o Senhor vai fazer. Crie essa imagem nessa noite, nessa tarde. Desbloqueie, se for preciso, a sua mente. Tira os impedimentos e as circunstâncias. Ao olhar para essas circunstâncias e olhe o Senhor, e veja que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, nós selamos, Senhor, para que seja sobre nós, não o que nós temos como capacidade de fazer, Senhor, mas é o que a Tua unção proporciona sobre nós. Nós queremos transbordar da vida do Senhor, da unção do Senhor, da graça do Senhor, ó Deus, que nos impulsiona, da bondade do Senhor que atrai as pessoas. Que sejamos hoje, Senhor, marcados, inspirados, cheios, haja vida, haja unção sobre nós, Senhor. As pessoas sintam falta, Senhor, de estar próximos. As pessoas, Senhor, sejam atraídas pela bondade do Senhor sobre nós. Senhor, nós não temos muito o que fazer, mas o que fazemos, Senhor, é para o Senhor. Ensina-nos a colocar as mãos aonde o Senhor está colocando as mãos. Nós queremos que esses sinais, Senhor, venham nos seguindo e nos alcance. Que as pessoas que o Senhor tem confiado a nós sejam tocadas, abençoadas, firmadas na palavra, na vida de comunhão com o Senhor. Que essa seja a nossa realidade em nome de Jesus. A unção do Senhor é sobre nós. A vida do Senhor é sobre nós.
Nós temos o favor do Senhor, aleluia. Nós queremos transbordar, Senhor, de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Cumpra sobre nós, em nome de Jesus. Oh, Deus, nós cuidamos sim, Senhor, para que o Senhor cuide, sim. Nós assim fazemos, Pai. Nos posicionamos hoje, Senhor, em fé e perseverança, em nome de Jesus.